Terminou ontem, com êxito, diria, a edição da Copa do Mundo no Brasil. O momento, muito além das celebrações ou decepções em campo, é oportuno para necessárias reflexões. Inegavelmente, a Copa teve o seu sucesso, não há dúvida nenhuma. Apesar dos atrasos e problemas tão alardeados até poucos dias antes do torneio, os estádios ficaram praticamente prontos, os aeroportos receberam melhorias que foram suficientes para atender a demanda de visitantes e as cidades-sede não registraram grandes problemas viários em função dos jogos, nem ocorrências mais graves de violência. Não obstante nossas já conhecidas dificuldades e carências, o Brasil deu conta do recado e conseguiu organizar um belo evento. Por isso, eu diria que, quanto à recepção, quanto ao atendimento, quanto à cordialidade do brasileiro, ela tem sido extraordinária e a gente ficava até com a pulga atrás das orelhas, como é que vai ser a mobilidade urbana, como é que vai ser nos aeroportos, e, na verdade, não se tem registros de grandes transtornos em relação a isso. O grande destaque, contudo, foi, eu diria, o próprio povo brasileiro. Com sua alegria e cordialidade, recebeu os visitantes de braços abertos e proporcionou um espetáculo que foi muito além dos estádios. Essas marcas seguem com os visitantes, quando voltarem aos seus países, aos seus lares, e serão poderosos transformadores de nossa imagem, trazendo benefícios ao turismo nacional, que ainda encontra-se num patamar muito aquém de nossas potencialidades. Dentro de campo, no entanto, essa alegria recebeu o contraste da decepção, do desapontamento com o desempenho da seleção brasileira, e especialmente nas últimas duas partidas. Longe de mim tecer comentários técnicos a respeito do esquema tático ou da capacidade de cada atleta. A fragorosa derrota, contudo, é uma rica oportunidade de repensarmos o esporte no Brasil, desde a formação de atletas até o gerenciamento da modalidade. Cito como exemplo o modelo de eleição dos dirigentes. Tenho defendido há muito tempo um limite de reeleições para parlamentares, assim como já existe no Poder Executivo. O céu, eu diria, não pode ser o limite. A pessoa não pode ser eleita e se perpetuar no poder. Não pode haver isso. Defendo que o mesmo princípio seja aplicado em entidades privadas que recebam recursos públicos ou incentivos fiscais, como federações esportivas, clubes, entre outros, e assim por diante, onde haja a participação de recursos públicos em qualquer entidade, direto ou indiretamente, o incentivo fiscal, coisa que o valha, eu acho que não pode ser o firmamento como limite nas reeleições. Acho que tem que ter uma oxigenação, uma renovação. Acho que esse é o momento para refletirmos essas questões. Já tenho abordado nesta casa, nessa tribuna, temas em relação a isso. Já seria o começo de uma mudança estrutural, mais profunda, que poderá render frutos em médio e longo prazo. Obviamente, o princípio se aplica não apenas ao futebol, mas a todas as modalidades esportivas e outras também, congêneres, por que não dizer? A derrota em campo, contudo, não desmerece a Copa realizada, que inflou de orgulho todos os brasileiros. Tal sentimento, contudo, não pode converter-se em ufanismo e obliterar os problemas que enfrentamos no cotidiano. Nesta segunda-feira, eu diria que é hoje, dedicada a Nossa Senhora da Pouca Vontade, como se diz lá no oeste catarinense, no meu estado, é também o dia consagrado ao retorno à realidade. Temos que voltar a discutir o país, seus problemas e os caminhos para o nosso desenvolvimento. Seus investimentos milionários
seus investimentos milionários forem suficientes para a realização da Copa, sem maiores sobressaltos, por outro lado, não superem, ou melhor, não suprem as carências logísticas do Brasil, seja em aeroportos, rodovias, portos, ferrovias e por aí vai. Nossa economia vive um momento que, se não podemos chamar de crise, deve, no mínimo, ser tomado como preocupante. Há um certo quadro de estagnação, com taxas de crescimento muito abaixo e um cenário que não estimula o investimento privado, o investimento de outros fundos internacionais. Precisamos tentar buscar e oferecer condições para que isso retome, para que isso aconteça com mais força. Uma ampla reforma tributária, com redução da carga e alteração no modelo arrecadatório, ainda aguarda a pauta de transformações capazes de colocar o país no rumo do crescimento. Esses são apenas alguns dados, alguns exemplos. Outros tantos temas de vital relevância para o país devem entrar, mais do que nunca, no debate cotidiano. Entramos definitivamente no período da campanha eleitoral. Logo mais, em outubro, decidiremos nossos novos governantes e legisladores, em nível estadual e federal. A grande revolução se faz nesse momento, no debate responsável e na escolha consciente. São nossas decisões em outubro que terão impacto decisivo sobre a vida de todos os brasileiros, dentro e fora do campo. Trago essas reflexões, caro presidente Jorge Viana, porque não podia deixar de fazer esse momento em que terminamos um campeonato mundial aqui no país e agora, a partir de agora precisamos enfrentar outro. E o debate já se desenrola, que é o campeonato nacional, eu diria, das eleições deste ano. Dos diversos temas, como enfrentá-los, o que fazermos, como encararmos, como nós disputarmos, o que é melhor para o país nos próximos tempos. Lições que podemos tirar disso, daquilo. Não só no campo esportivo, que nós temos que meditar para buscarmos, mas agora, principalmente, o campeonato que se inicia, que é no campo do governo federal e dos governos estaduais. Esse é o grande debate que se inicia nesse momento para os próximos 3 meses, senhor presidente e caros colegas. Por isso, não pude deixar de trazer essa reflexão na tarde, já praticamente o começo da noite de hoje, dessa segunda-feira. Muito obrigado, senhor presidente e caros colegas.